falar da agenda das Nações Unidas. Na sessão passada nós vimos os textos bíblicos onde fala do julgamento do mundo e que ele ia separar os justos dos pecadores. E vimos que dizia nos textos que o povo de Deus teria de se esconder de alguma maneira durante algum tempo, até que passasse o tempo da sua indignação. E que então o Senhor viria com grande poder e grande glória. E quando Ele vier, Ele vai substituir os líderes de muitas nações. E nós vimos as razões porque muitas destas coisas terão de acontecer. E vimos que quando o Cristo vier, não vai haver um milénio de paz, o que vai haver é a destruição da ordem mundial existente nessa altura. E Ele vai julgar as pessoas que vivem sem Deus. Bom, e o que é que isto tudo tem a ver afinal com as Nações Unidas? Bom, este é a sede das Nações Unidas e o nome Nações Unidas, as Nações Unidas foram batizadas com o nome que lhe foi dado pelo presidente Franklin Roosevelt. Isto é a página da internet das Nações Unidas, que conta de forma breve a história das Nações Unidas, como é que se criou esta instituição no fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações. E a maior parte das pessoas pensam que esta é apenas uma organização política. Mas na Liga das Nações, esta pessoa, Arthur Balfour, teve um papel muito importante e ele era membro de uma sociedade secreta chamada Os Apóstolos. Hort também era membro desta sociedade e este senhor é o responsável pelo texto grego, de novo grego, a partir do qual muitas Bíblias estão baseadas, a partir do qual se traduzem. E Balfour era também presidente de uma outra sociedade, a Sociedade para a Investigação Psíquica, e era também primeiro-ministro da Inglaterra. Ele teve um papel muito importante na Liga das Nações e ele escreveu este livro que se chama O Prefácio a Todas as Religiões. E ele também estava envolvido com o Espiritismo. E vamos agora saber um pouco sobre as Nações Unidas que substituíram, portanto, esta Liga das Nações. O primeiro secretário-geral das Nações Unidas foi Alger Hiss. E o segundo foi Johnson, que tornou-se o secretário dos... Também uma sociedade secreta. Se olharem com atenção, ele escreveu a maior parte da Carta das Nações Unidas e, em parte, inspirada na Constituição da Rússia. Winston Churchill disse que temos de ter uma ordem mundial. Charles de Gaulle disse uma coisa muito semelhante. Necessitamos de um governo mundial. O primeiro secretário-geral oficial das Nações Unidas foi Trygve Lie. E depois foi Dag Hammarskjöld, que era um socialista sueco. O seguinte foi U Thant, e ele também defendeu um mundo debaixo de uma lei. E, portanto, U Thant, que foi o terceiro secretário-geral, disse que temos de ter um mundo unido debaixo de uma lei. E desde o início também podemos identificar uma relação entre as Nações Unidas e o Papado. Aqui temos U Thant com o Papa Paulo VI, aqui temos Kurt Waldheim com o mesmo Papa. Isto é interessante, porque U Thant era um marxista e Waldheim é conhecido por ter sido um nazi. E, portanto, isto não deve ter muito a ver com a ideologia que uma pessoa defende. Temos a tese e a antítese e a antítese e temos também a síntese no meio. E o Papa Paulo VI foi quem defendeu que as nações deviam abandonar a sua soberania e unir-se debaixo de um governo mundial. Isto é uma citação. Também foi o primeiro Papa, Paulo VI, que usou a cruz dobrada, satânica, como o seu cajado. Este símbolo era utilizado pela magia negra e pelos feiticeiros, e este símbolo, ele próprio, é muitas vezes associado com o sinal da besta. E reparem que tudo o que eu estou a dizer são citações. E o que é que pensam, ou o que é que poderemos dizer acerca de umas Nações Unidas espirituais? E alguns acreditam, como já vos disse, que as Nações Unidas são apenas uma organização política. Mas não é assim, na verdade. Tem muitas organizações que lhe são afiliadas. E uma destas organizações é o chamado Templo do Conhecimento ou do Entendimento. Tem uma revista que publica que é chamada A Boa Vontade do Mundo. E um dos objetivos desta organização é a criação de umas Nações Unidas espirituais. Vamos ver quem é que pertence a esta organização. U Thant, o terceiro secretário-geral, Eleanor Roosevelt, Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar Sadat e Radhakrishna. Não se consegue pessoas mais conhecidas ou mais suspeitas no mundo. E onde é que se encontra situada a sede desta organização? Onde é que pensam que estaria? Na Catedral de São João o Divino, que
A propósito, reparem que o próprio nome desta catedral é uma blasfémia. Porquê? Porque São João não é divino de forma alguma. E, portanto, temos mais uma vez a exaltação do homem e, portanto, panteísmo. Reparem, aqui temos, esta é a maior catedral do mundo, esta Catedral de São João o Divino. Situa-se em Broadway, em Nova Iorque, e é a diocese da Igreja Episcopal. Jim Garrison, que foi presidente da Fundação Gorbachev, disse: vai existir um governo mundial, vai existir conflito, coação e consenso. Vai chegar, vai vir isso. Um membro da CFR e um membro do Tribunal Internacional de Justiça escreve que as soberanias nacionais, na verdade, estão na base de todos os problemas, de todos os males. O Manifesto Humanista, que estamos contra, abominamos a divisão da humanidade em grupos nacionalistas e, portanto, as nações têm de ser abandonadas. Robert Mueller, que foi subsecretário-geral das Nações Unidas, ele vai ainda mais longe. Ele diz que precisamos de um governo único mundial, uma religião única e um líder único. Temos, portanto, aqui fascismo, um líder mundial e uma religião mundial única. Volto a trazer-vos citações de Teilhard de Chardin, que foi o jesuíta que esteve por trás da ideia das Nações Unidas. E este subsecretário-geral, Dr. Herbert Muller, diz que Teilhard de Chardin considerava as Nações Unidas como o cumprimento, digamos, das suas ideias em forma de instituição. E diz que o mundo, bem depressa, acordaria para a realidade de um mundo organizado desta forma. E brinca-se um pouco com as palavras aqui nesta citação, porque utiliza a palavra pan, que significa abrangente, mas Pan também é o nome de um Deus, o Deus Pan. E se forem às catedrais católicas, vão encontrá-lo muitas vezes este Deus desenhado nas catedrais, quer como Davi o pastor, mas ele está a tocar uma flauta Pan, que Davi não tocava. Ou também poderão encontrá-lo diretamente como o pé de cabra, o Deus pé de cabra. E, portanto, temos evidências de que Teilhard terá afetado o pensamento das Nações Unidas de forma muito importante. E, mais uma vez, este subsecretário das Nações Unidas, Mueller, escreve, ele diz que eu próprio fui extremamente influenciado por Teilhard. Eu estou a tentar apenas mostrar-vos as ligações entre tudo isto. Teilhard também escreveu que, de alguma maneira, temos de evoluir para um novo estado, um novo tipo de espiritualidade. E, portanto, Teilhard era um jesuíta francês, era também um marxista, era um panteísta e um evolucionista, e é conhecido como o pai da Nova Era. É a pessoa da Nova Era mais citada em todo o mundo. E, sendo um panteísta, ele acreditava que a humanidade, de alguma forma, seria fundida num Deus. E acreditava que a própria humanidade era Deus. Aqui temos a página da internet dos jesuítas, onde eles falam do Teilhard de Chardin e o seu envolvimento na criação das Nações Unidas. E agora vejam os seus escritos. Cada um de nós está a evoluir em direção a Deus. E à pior. O que eu estou a propor, diz ele, é diminuir a distância entre o panteísmo e o cristianismo. E, portanto, devemos realmente estar à espera que o panteísmo chegue à Igreja como resultado disto. E diz também que o Messias que estamos à espera é o Cristo universal, o Cristo da evolução. Ele está a falar sobre a evolução espiritual e está a mostrar que somos deuses. Esse não é o Messias, o Cristo que eu estou à espera, na verdade. E temos esta citação que é muito famosa de Chardin, mais uma vez. Necessitamos de uma convergência global das religiões com base num Cristo universal que as possa satisfazer a todas. Vamos ver agora citações de Dag Hammer, que era sueco, já vos disse, e aparentemente era também um socialista. Ele ordenou que fosse construída esta sala nas Nações Unidas. Esta é a famosa sala da oração. Ele escreveu, diz que a pedra que está no meio da sala, na verdade, tem muito para dizer-nos. Diz que essa pedra é um altar. Diz que esse altar está vazio não pelo facto de não existir Deus e também não por ser um altar a um Deus desconhecido, mas porque está dedicada ao Deus que a humanidade adora na forma de muitos nomes. Será este o Deus, o mesmo Deus que nós servimos?
Este não é o Deus que eu sirvo. Não tem nenhum segredo. Ele diz que não há outro nome debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos, e esse nome é Jesus. Mas este Deus que está aqui tem muitos nomes. Pode ser Baal, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser qualquer desses nomes, pode ser qualquer deles. Este era o símbolo que os hititas utilizavam para o seu Deus. É a face de Apolo com a palma à sua volta. E podem substituir esta cara pela terra. Porque a Terra é Deus, é Gaia. E aqui temos uma citação de Tex Mars. Diz que aquela sala de oração, na verdade, tem uma forma de pirâmide, apesar de não ter a pedra do topo. E diz que na parede existe um simbolismo oculto. E, portanto, na verdade, tem uma forma de trapézio. Aqui temos 3 citações. Diz que quando se entra nesta sala, vem-se da escuridão para a luz, e isto é um símbolo maçom. Diz que a Irmandade Satânica é chamada a Ordem do Trapézio, e também o fundador da Igreja Satânica se refere a este princípio oculto da lei do trapézio. Quando há ali reuniões, as pessoas cantam "Eu sou, eu sou, eu sou", repetidamente. Robert Mueller escreve que Hammarskjöld encontrou Deus nas Nações Unidas e que na fase final da sua vida os seus escritos estavam cheios de espiritualidade e de misticismo. Vamos ler agora citações sobre Alice Bailey. É mais um destes grupos afiliados das Nações Unidas chamados a Boa Vontade do Mundo. E o objetivo desta organização era preparar o mundo para a reaparição de Cristo. E Robert Mueller, na verdade, é uma das pessoas mais importantes na história das Nações Unidas. Não foi apenas subsecretário-geral, foi o chanceler da Universidade das Nações Unidas para a Paz e foi o responsável pela Festa da Paz Peace Party do ano 2000. E temos aqui uma das suas citações. Decidam abrir-se a Deus e a vocês próprios e vocês serão transformados em infinito e atingirão finalmente a vossa natureza divina e estupenda. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que é Deus. E reparem como nós vimos exatamente o mesmo tipo de ideias quando olhamos para os maçons. Robert Mueller é também o autor do chamado currículo base para o mundo. E, na verdade, o que é ensinado nas escolas públicas é baseado neste currículo fundamental mundial. É a base da nova educação universal. Todas as vossas crianças e todas as nossas crianças estão a ser sujeitas a este tipo de educação. Vamos ver o que é dito no prefácio deste livro sobre o currículo mundial. Diz que a filosofia de base sobre a qual está construída a escola de pensamento de Robert Mueller pode ser encontrada nos ensinamentos de Alice Bailey. A relação. Ou seja, os escritos de Alice Bailey, na verdade, são os fundamentos da educação que está hoje por todo o lado. Ele próprio escreve isso. Vamos ver o que é que Alice Bailey tem para dizer-nos. Ela diz que 3 fatores ocultos estiveram a governar, a dirigir o desenvolvimento das Nações Unidas. Ela não diz quais foram esses fatores. E diz que dentro das Nações Unidas há um grupo nuclear de pessoas que sabem disto e que têm este conhecimento. Isto é interessante. Lembrem-se que Blavatsky, aqui temos Blavatsky representada, Annie Besant e Alice Bailey eram teosofistas. E a teosofia, e temos aqui um livro sobre a teosofia, ensina a imortalidade, a reencarnação e a divindade do homem. E, portanto, esta é, na verdade, a base deste currículo que está nas nossas escolas. Aqui temos profecias do Alcu e diz que aqueles da hierarquia conhecem pelo nome de Alice Bailey. E ela conhece-me através de 2 dos meus nomes. Qual é a divindade que tem 2 nomes? Lúcifer tem 2 nomes, porque ele é androgénico. Ele é ao mesmo tempo macho e fêmea. Ísis e Osíris. E pode perguntar, mas então onde é que está Horus? Ele é a reencarnação de Osíris. E portanto temos sempre 2 nomes, 2 lados. A Bíblia diz em Apocalipse 16 que os espíritos dos demónios que realizam milagres vão ser enviados para os reis desta terra e de todo o mundo para poder reuni-los para a batalha que vai haver naqueles dias. E porquê é que nos surpreendemos quando conseguimos ver que estas coisas realmente estão a acontecer? Isto, na verdade, não é nenhuma teoria da conspiração, isto são factos evidentes, aqui os temos. Lembram-se que Blavatsky disse que Lúcifer, na verdade, era Deus,
e que era macho e fêmea, e que era Satanás, Lúcifer, e que é tudo a mesma coisa. E portanto, quem era o Deus de Alice A. Bailey? Lúcifer, na verdade. E essa é a base do sistema educacional que nós temos hoje. E portanto, não se admirem que saiu uma lei recentemente que não permite que seja feita uma oração a Jesus Cristo nas escolas públicas. É uma ofensa aos direitos humanos e uma ofensa aos muçulmanos. E portanto, eu posso orar em todos estes nomes e não posso orar no nome do meu Deus? Isso é blasfémia. E portanto, estas pessoas são a base. Alice A. Bailey, temos aqui os seus escritos, que já vimos no outro dia. E vimos que ela dedicou a sua vida àquele que havia de vir. Cristo trabalha para todos os homens, independentemente da sua fé. Ele não pertence mais ao mundo cristão do que pertence ao mundo dos budistas ou dos maometanos. Não há qualquer necessidade dos homens se juntarem à Igreja de Cristo para se associarem com Cristo. E isto é de Jesus Cristo, sim ou não? Este Cristo será Jesus, que ela fala, sim ou não? Não. Não pode ser o mesmo. Tem de ser outro. E esta citação é realmente extraordinária. Ela diz que ele virá para um mundo que será, na sua essência, apenas um mundo. E, portanto, não tem de estar completado ainda este processo. E lembrem-se, também vimos esta citação antes, que só aqueles que têm um espírito da inclusão, da abrangência, serão aceitados por ele, mas aqueles que têm o espírito da exclusividade e da separação, eles serão expostos. Esses são aqueles que terão de ser eliminados. E ela diz que ele virá quando uma certa quantidade de paz terá sido restaurada nesta terra. E, portanto, eles apenas têm de estar um bocadinho nos princípios de haver paz. Não tem de estar paz completamente criada. E esta paz tem de estar baseada em boa vontade educada ou proveniente de educação. O que é que significa isto? Significa que não pode haver nenhuma distinção entre nação e nação, entre religiões umas das outras, grupos uns dos outros e homens de homens. Não pode haver distinção. E isto é realmente o panteísmo no seu aspecto mais extremo. Isto é a fusão de tudo num grande prato de sopa. Caldeirão de sopa. Em que o heterossexual está contente, não tem problemas em viver ao lado do homossexual. Em que o muçulmano está satisfeito de viver ao pé do hindu. Em que o cristão não se importa de viver ao lado do muçulmano, mas acima de tudo de ter a mesma religião. Temos de ter um espírito de inclusão para poder pertencer a isto. Mas se dissermos isto está errado e não queremos ter nada a ver com isso, então temos de ser eliminados, mortos. Porque o mundo não tem lugar para pessoas assim. Isto é interessante. Reparem que na doutrina pode haver diferenças entre vocês e os outros, mas na verdade o que é necessário é ter amor e ter boa vontade prática, pragmática. E portanto esta é a nova teologia. E portanto devemos promover a boa vontade mundial. É isso que precisamos. E portanto este Cristo, o novo Cristo, irá levantar esta irmandade dos homens. Portanto, se eu amar a todos, independentemente dele ser isto ou aquilo ou aquele outro, e aceitá-lo exatamente como ele é, então somos parte do sistema. E, portanto, as Nações Unidas serão a visão para o mundo. E depois fala-se aqui em imortalidade. É para isso que nós caminhamos. Quem é o capelão principal das Nações Unidas? Temos-lo aqui. Chama-se Sri Chinmoy. Ele é um místico hindu. Ele é o sacerdote principal das Nações Unidas. Ele esteve recentemente em África. Nelson Mandela foi ter com ele e deu-lhe um grande abraço. E, em conjunto, eles puseram um poste em memória da paz no cimo do Templo do Monte. A Montanha da Mesa, na cidade do Cabo. Puseram uma placa no aeroporto. E quando eu agora chego a este aeroporto, diz que este é um aeroporto da paz de Sri Chinmoy. É tão agradável poder partir, levantar voo de um aeroporto assim. Ele diz que as Nações Unidas são a resposta para a ignorância e para o sofrimento do mundo. Ele diz, a não ser que nós percebamos que fazemos parte de uma grande família humana, não podemos ter esperança de conseguir trazer paz e felicidade. Isto é o Dalai Lama a escrever. E, portanto, se nós pensarmos nisto um bocadinho, vamos ver que isto é extremamente lógico. Se quisermos que todas as pessoas vivam de maneira feliz numa terra única e debaixo de um reino único, a única forma de conseguir isso
tem de ser desta forma. Eles estão totalmente certos naquilo que estão a dizer. Só há um pequeno problema. E isso é que o reino de Cristo, na verdade, não é desta terra, não é deste mundo. E, portanto, o que é que fazemos? Temos de realçar-nos disto de alguma forma? Se ficarmos de fora disto, portanto, evidentes, e formos contra este sistema, nós vamos ser os que causam problemas. Nós vamos ser os causadores de problemas de Israel. E, na verdade, eles não vão ter outra possibilidade senão verem-se livres de vocês. Ou de nós. E, portanto, isto é como as coisas vão acontecer. Estamos a caminho disto. Não há muito que possamos fazer. Vamos conhecer um pouco mais sobre as Nações Unidas. Reparem no simbolismo de uma coisa e de outra, dos hititas e das Nações Unidas, tem bastantes semelhanças. O número de setores que estão ali é um número oculto e também é o símbolo da teia de aranha, que é também um símbolo de Lúcifer. E se virem as divindades antigas, todas têm esta palma. E, portanto, todos por um, todos juntos agora, nós somos o mundo. Foi a celebração dos 50 anos das Nações Unidas. Libertar-se destas distinções entre macho e fêmea. Livrar-se das armas nucleares, governo mundial e uma religião mundial. É a única forma de ter um reino de paz nesta terra. Estas são as tais organizações afiliadas com as Nações Unidas, a Comissão Trilateral, os Bilderbergers, a Fundação Gorbachev e o Clube de Roma. Sabem que a Constituição para este governo mundial, na verdade, já foi escrita? É chamada a Constituição para a Federação da Terra. Vamos ver o que é que eles pensam sobre a educação, o que querem fazer. Ou, se calhar, possivelmente, o que eles já fizeram com a educação. E o Tant a falar, portanto foi o terceiro secretário-geral das Nações Unidas. O mundo não vai mudar e não encontrará a paz se não houver uma nova educação. Qual será o problema que tinha a educação anterior? A educação antiga funcionava relativamente bem, não acham? Mas a educação antiga era baseada em valores cristãos e, portanto, tem de ser retirada. Temos aqui o antigo diretor da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Chisholm. E agora reparem com atenção algo nesta frase. Há muitas pessoas que dizem que eu falo de uma maneira sensacionalista e que eu tenho estas teorias da conspiração. E agora reparem quem é que eu estou a citar. Eu estou a citar secretários-gerais. Estou a citar presidentes de instituições mundiais. Neste caso, a citar o presidente da Organização Mundial de Saúde. Portanto, vão lá prendê-los a eles pelas coisas que dizem e não a mim, por favor. Reparem o que este homem tem para nos dizer. Para conseguir um governo único mundial, é necessário remover das mentes dos homens o seu individualismo. A lealdade às tradições familiares, patriotismos nacionais e dogmas religiosos. O vosso individualismo tem de desaparecer. O que é que isso significa? Isso é fascismo. Na Alemanha nazi, quem queria ser individualista ou um indivíduo perdia a sua cabeça. Não podem pensar por vocês próprios. Qual é a igreja que diz que os hereges têm de ser destruídos? Roma. E o que é que significa herege? Significa pensar por si próprio. O Estado e a igreja vão decidir por vocês. Pergunta: porquê é que Jesus morreu? Ele morreu porque ele respeitou, ou respeitava, ou respeita a nossa liberdade de escolher. Ele podia ter-nos transformado em robôs, mas Ele não nos fez assim. Ele fez-nos à imagem e semelhança de Deus. Deu-nos liberdade para escolher. E Ele estava preparado a morrer para que nós tivéssemos isso. Sem liberdade de escolha, a vida não tem qualquer sentido e qualquer utilidade. Há aqui duas pessoas que estejam apaixonadas um pelo outro. Há aqui algum casal de... É natural que hajam alguns. Não seria bom se Deus tivesse programado essa moça ou essa mulher para vos amar, independentemente de como vocês possam ser, e que vivessem eternamente dessa forma? E durante milhões de anos a mulher levanta-se cada manhã: eu amo-te muito, o que é que eu posso fazer por ti? Bom, isso talvez fosse interessante durante 1 milhão de anos, mas ao fim de algum tempo íamos dizer: olha, por favor, podes-te calar um bocadinho? Porque não significa nada, não, seria sem qualquer valor esse tipo de palavras. Ela está programada dessa forma. Desliga-te, por favor. Mas o que diriam se, apesar de todas as vossas falhas, de todos os vossos erros, e durante 50 milhões de anos ela dissesse: eu amo-te todos os dias? Isso tem algum valor, ou tem muito valor. Porque ela podia mandar-vos embora. Ela tem liberdade de escolha. E, portanto, o vosso individualismo
é válido, vale a pena que alguém morra pelo vosso individualismo. E Deus morreu por ele. E este homem diz que temos de abandonar isso? Quem é este homem? Eu não vou abandonar isso. Vamos olhar outra vez para Robert Mueller. Ele é conhecido como o filósofo e o profeta da esperança das Nações Unidas. Ele é um estadista de nível mundial e, portanto, é conhecido como o pai da educação global. Ele ganhou o Prémio da Educação da Unesco em 1989. Ele escreveu o enquadramento para a cobertura dos mídia. Ou seja, o que vocês veem na CNN é aquilo que ele disse que deveria ser mostrado na CNN. E, portanto, eu pergunto-vos, este homem é alguém que não tem qualquer importância ou estamos a citar alguém que tem alguma autoridade e alguma relevância? É uma pessoa importante, não é? Mueller, mais uma vez, quer guiar as nossas crianças para a cidadania global, crenças viradas para a terra e valores socialistas. Robert Mueller escreve que o currículo mundial pode parecer, portanto, ter um currículo mundial para todos, pode ser uma utopia hoje, parecer uma utopia, mas pelo ano 2000 isto será uma realidade diária em todas as escolas do mundo. Será que já passámos pelo ano 2000? E sabem, eu fui professor na universidade durante muitos anos e eu vi estas mudanças acontecerem e eu não podia acreditar no que eu estava a ver. E mesmo professores de teologias, eu vi-os chorar ao pé de mim. E reparem, eram professores de teologia de outros lados do mundo, não eram da nossa denominação. Tudo o que eles tinham construído estava a ser destruído. E reparem que é filosofia baseada em Alice A. Bailey. E podemos ir ao site das Nações Unidas e saber um pouco mais sobre este currículo mundial. A nossa casa planetária, o nosso lugar no tempo, a família da humanidade, o milagre da vida individual. Isto é muito panteísta. Este currículo mundial teve de ser imposto, ou tinha de estar imposto no lugar pelo ano 2005. E, portanto, no meu país, por exemplo, foi chamado o Currículo 2005. E no início deste ano, o meu governo enviou representantes a todas as escolas do país, incluindo as nossas escolas, e estes representantes disseram, a partir de agora, vocês têm de ensinar a evolução, porque senão a vossa escola vai desaparecer. E, portanto, isto está a ser forçado, imposto ao mundo. O governo disse, a partir deste ano, vão ter uma religião, umas aulas de moral diferentes. Porque as crianças precisam de ter exposição a todas as religiões. É contra os direitos da criança que os pais influenciem a religião da criança. E, portanto, a criança tem de saber recitar orações hindus e orações de outras religiões. E se quiserem fazer a escola em casa, o inspetor virá à vossa casa para ver se as crianças aprenderam isso. E houve uma reunião de oração no nosso país, no meu país, feita pelos cristãos, e o governo disse, nós vamos boicotar esse evento, porque estas pessoas vão orar apenas no nome de Jesus e isso é ilegal. Isto é o novo mundo. Podem ler sobre isto. Temos aqui os símbolos de organizações deste tipo, a Fênix a nascer, renascer das cinzas, o Yin e o Yang. Todas estas organizações, Seed, que significa semente, o olho, que vê tudo, Eleusis, do que é que vos lembra isto? Ao xamanismo, o caminho astrológico para o guia interior, recuperações de almas, ligações a guias e espíritos. Todos estes exemplos são escolas ligadas a Robert Mueller, que estão, no fundo, a preparar os professores que vão trazer o espiritualismo para o mundo. Precisamos de um plano de literacia mundial, um plano mundial de saúde, enfim, e tudo isto. E, portanto, este novo tipo de educação já foi instituído. Vejamos agora a Unesco. Fundador Julian Huxley, diretor da Unesco, e ele foi nomeado Humanista do Ano. E foi uma das pessoas que assinaram o segundo Manifesto dos Humanistas. E o membro da organização Skull and Bones escreveu a Constituição da Unesco. E, portanto, estão a ver mais uma vez estas ligações com a maçonaria e tudo isso? Vejam outro ponto interessante. Um homem chamado Niebuhr foi um cofundador da Unesco. Ele assinou, ou foi autor de um documento chamado CIECUS. E, portanto, estes membros de alta patente das Nações Unidas assinaram este documento CIECUS. E o que é que ensina este documento?
que serviços ou a contracepção devia estar disponível para todos, incluindo pessoas menores de idade. Têm de ter acesso a serviços de contracepção, deve ser permitido que utilizem materiais sexualmente explícitos, porque eles têm de servir a certas necessidades importantes que têm nas suas vidas. E podem dizer, isto é uma loucura, mas desde que houve este documento, vocês podem encontrar contraceptivos em cada casa de banho pública, eles oferecem-nos gratuitamente nas escolas, e a educação sobre a SIDA está a ser dada a jovens na escola primária, com demonstrações ao vivo, explícitas, de como as coisas acontecem ou não acontecem. É doentio. E, além disso, eles encorajam quer a homossexualidade, quer a outra forma. No meu país, temos de andar todos com esta pequena fita vermelha. E, portanto, vieram falar comigo na minha universidade e dizer, mas porquê é que tu não usas esta fita vermelha? Tens de utilizar essa fita. Eu disse, não, eu não quero usar essa fita. E eles disseram, mas porquê é que não quero usar isso? És contra nós. Portanto, eu já estava separado. Eu disse, esta fitinha não vai resolver o problema da SIDA. Eu disse, tem de ter 100 fitas em todo o vosso corpo e aí talvez se resolva o problema. E, portanto, eles viram que eu estava a brincar com eles, a fazer troça. Bom, se calhar com 200 talvez seja melhor ainda. E agora temos de usar também um símbolo branco, uma fita branquinha. Isto é, se formos contra a violência contra as mulheres, devemos usar essa fita. Portanto, se calhar também é preciso 100 dessas, possivelmente. Eu disse-lhes, no dia em que vocês pregarem, ensinarem a moralidade, o dia em que vocês disserem publicamente que a monogamia e a decência vão terminar com a SIDA, nesse dia eu vou pôr a vossa fita. Portanto, eu continuo a não usar esta fita. Porque eles querem o que está escrito neste documento SIECUS. Porque a adoração do sexo é a adoração a Lúcifer. Atinge-se a divindade através do sexo. Podem ler isto também no Código da Vinci, portanto, o livro recente, mas não leiam porque é disparate, é lixo. E, portanto, Huxley também disse que era preciso uma organização mundial. E ele diz que se alguém atacar a Unesco por causa disto, tudo bem, não há problema, porque nós queremos um governo mundial. Now listen to this. E vejam o que diz aqui. Sobre a direção de Huxley, as Nações Unidas prepararam um livro de instrução para professores. E este livro diz que o amor das crianças ao seu país deve ser destruído. E aqui temos a página de abertura do volume 5 deste manual. E diz que na sala de aula as crianças que têm menos de 13 anos de idade, antes de entrarem na escola, que a sua mente já foi de alguma maneira ferida ou já foi atingida por influências anteriores, que são transmitidas ou feitas na casa, no lar. E, portanto, quem é que fez mal à mente da criança? Foram os pais. E depois ele diz na página 8 deste mesmo manual, e reparem que estamos a falar, mais uma vez, de alguém de topo nas Nações Unidas. Diz que a escola infantil, o infantário, pode corrigir os erros que são feitos no ensinamento que se dá em casa. Portanto, as crianças que venham para a escola cada vez mais cedo. A Inglaterra publicou uma nova lei este ano. A partir de agora, as crianças em Inglaterra têm de ir para a escola à idade de... Alguém sabe? 3 anos de idade. E, portanto, aí o professor pode ensiná-lo de acordo com as suas normas e não de acordo com o que os pais possam dizer. E na página 58 diz que temos de combater as atitudes vindas da família. E na página 11 diz que a criança tem de ser libertada destes preconceitos vindos da sua nação, ou nacionalistas. E para fazer isso, temos de mudar a história e a geografia. E, portanto, o currículo em todas as universidades e escolas de História e Geografia foi alterado. Como é que se pode mudar a história? Bom, uma forma é substituir um conjunto de mentiras por outro conjunto de mentiras. Se calhar é assim. Ok, mas como é que se pode mudar geografia? É mais difícil. Na verdade, muda-se a geografia, alterando os países e falando do planeta, da saúde do planeta. A saúde do planeta. E para fazer isto temos organizações como esta Findhorn, que está na Escócia. E já agora, deixem-me dizer-vos que o Papa João Paulo II nomeou Francis o santo da ecologia. E há uma comemoração do dia de São Francis na Catedral de São João, onde eles têm uma cerimónia que se chama o abençoamento das bestas. Isto é, blasfémia. O Papa João Paulo II esteve lá nesta festa, assistiu ou presidiu a esta festa na Catedral de São João o Divino, a festa da bênção dos animais. E, naturalmente, Robert Mueller também declarou Santo Francis
como o patrono das Nações Unidas. E aqui temos São Francisco Xavier. Quem era este senhor? Ele era o colega de quarto de Loyola. Vamos então ver aqui algumas ligações à Findhorn, aquela escola que o Cholé, aquela organização. Temos Jutant, que faz parte. Ele formou a organização que se chama Cidadãos Planetários, em conjunto com um senhor chamado Donald Keyes. E, portanto, o secretário-geral das Nações Unidas está em conjunto com este senhor Donald Keyes. E Donald Keyes está envolvido nesta organização Findhorn. E agora vamos ver então o que é isto da Findhorn. Aqui temos o seu logotipo, é a chama de Lúcifer. Aqui temos o livro Palavra Viva e o Lótus, a flor do Lótus que vemos ali. Diz que somos divinamente humanos. E diz, abrindo as portas que estão dentro de nós. Deus fala comigo, isto é ocultismo. E a pessoa principal de Findhorn é amigo de reis e rainhas e presidentes do mundo. Claro. David Spangler é o seu nome. E vamos perguntar agora a todas estas pessoas, quem é o vosso Deus? David Spangler diz que a verdadeira luz de Lúcifer não pode ser vista através da escuridão ou através da rejeição. Ele chama a Lúcifer este grande ser. E diz que Lúcifer traz-nos à plenitude. E que todos devemos ir através de um processo de iniciação luciferiana e que então Lúcifer vai nos dar o dom final da plenitude. Não se pode ser muito mais direto do que isto. E ele escreve que Lúcifer prepara o homem de muitas maneiras para a experiência de Cristo. Diz que o caminho para o Cristo passa através de Lúcifer. Ele é aquele que dá a luz. E, portanto, temos de entregar a nossa alma a este ser. E o que é que será que ele pensa sobre o cristianismo e a Bíblia? Ele escreve no seu livro reflexões sobre o Cristo, que podemos pegar em todas as Escrituras, todos os ensinamentos, todas as tábuas, e, portanto, uma referência aos 10 mandamentos, e todas as leis e todas... Marshmallows? É um doce. Ok, portanto... E ter uma grande fogueira, um grande fogo, e deixar assar estes marshmallows, são uma espécie de frutos, porque isso é apenas para o que servem. Portanto, esta organização representa Lúcifer ou representará Jesus Cristo? Lúcifer, com certeza. Vamos ver Mikhail Gorbachev. E vamos ver este aspecto da natureza. O cosmos é o meu Deus, a natureza é o meu Deus. Isto é Gorbachev. Diz, não façam ao ambiente dos outros aquilo que não querem que façam ao vosso ambiente. E, portanto, ele escreveu uma carta global para o planeta. Ele fala nisto como uma espécie de 10 mandamentos. Um sermão da montanha. Será que esta gente não é blasfema? Eles são blasfemas até... Blasfemos até não poder mais. Eu não vou falar sobre a nova ordem económica. Todos sabemos que vai haver uma nova ordem económica. Temos aqui as citações, depois podem ver isso nos DVDs se quiserem. Vai existir uma redistribuição da riqueza. E, portanto, uma nova ordem económica internacional. Reparem que a definição de redistribuição da riqueza é roubar daqueles que têm e dar àqueles que vocês acham que deviam ter. A Bíblia diz, não roubarás, eles dizem, roubarás. E a nova ordem mundial, na verdade, não pode avançar sem também esta ordem económica. E realmente eles têm razão. Eles dizem, a única coisa que temos que controlar é a alimentação e com isso controlamos o mundo. E, portanto, veem porque é que foram destruídas as quintas, ou de forma a que não haja comida. E, portanto, a única comida que está disponível é aquela que é controlada. E, portanto, estamos a caminho de tempos com algum interesse. E Benjamin Green diz que tudo está preparado para isto. O Maitreya também diz que este é o caminho para onde temos de ir. Em Apocalipse 17, fala-nos das 10 pontas que dão o seu poder durante 1 hora à besta. Sabem que o mundo foi dividido em 10 regiões? Isto é de Gary H.K. Desde essa altura houve algumas modificações, mas o mundo está dividido em 10 regiões. E cada uma destas regiões vai ter um governante. E podem saber quais são os governantes já. São todos parte das famílias ocultas, ou do ocultismo. Vão ter esta Constituição para a Federação da Terra. Na Fundação Gorbachev, o Fórum sobre o Estado do Mundo, que a última reunião foi no Hotel Fairmont, e as reuniões eram feitas no auditório maçónico de São Francisco. E eles disseram como conclusão, nós estamos a assistir ao nascimento da primeira civilização global. Eles chamam-se a eles próprios o Conselho dos Anciãos. Vejam aqui alguns símbolos de instituições conhecidas, a CIA, a NATO, o MI5 de Inglaterra. Eu não vou entrar nos detalhes, mas posso dizer-vos que são todas luciferianas.
Temos aqui o olho, temos a fênix, mais uma vez saindo das cinzas, nascendo das cinzas. Estes são símbolos babilónicos antigos. Temos outra vez a fênix a renascer. Reparem o símbolo da Comissão Trilateral. Se separarmos, na verdade é 666. A Reserva Federal Americana, se contarem, temos 666, várias vezes. O Serviço Seletivo, Selective Service. O S era a sexta letra no alfabeto hebraico, portanto 666. Esta organização usa o nome de FFF. F é a sexta letra do nosso alfabeto e, portanto, é a mesma coisa. E podíamos continuar. E, portanto, vimos que as Nações Unidas, por definição, escolhe Lúcifer. E agora vamos ver que tipo de religião será esta, a nova religião mundial. Ele escreve, não pensam que era inevitável que as Nações Unidas, mais cedo ou mais tarde, adquirissem um caráter espiritual? E ele diz, este póster famoso de Cristo a bater à porta das Nações Unidas. Ele diz, eu vejo as Nações Unidas como sendo o corpo de Cristo. De que Cristo? E Robert Miller escreve também que o Papa João Paulo II disse que eles, as Nações Unidas, eram cortadores de pedra ou pedreiros e artesãos de uma catedral. Que tipo de linguagem é esta? É maçónica. Linguagem maçónica. E ele continua e diz que esta construção vai incluir todas as condições da humanidade. Ou seja, tanto a parte espiritual como a parte política vai incluir tudo. E ele aí, nesta altura, diz algo extraordinário. Este é o livro de Miller que se chama O Meu Testamento, ou Testemunho para as Nações Unidas. Ele diz que nunca nenhuma força humana poderá conseguir destruir as Nações Unidas. Porque as Nações Unidas não são um edifício ou até uma ideia. E agora reparem, diz que não são uma criação humana. E, portanto, quem construiu as Nações Unidas? Vamos continuar. Diz que o êxito divino e o progresso supremo das Nações Unidas vai se tornar uma realidade. E diz que na hora da verdade, o supremo absoluto é a linguagem maçónica para Lúcifer. Vai tocar o sino da vitória, o seu próprio sino da vitória aqui na Terra, através do coração com amor e que serve das Nações Unidas. E, portanto, de que reino é que estamos a falar? O reino de quem? O reino de Lúcifer. Porque Jesus não tem o seu reino aqui na Terra. Lembram-se que ele disse também que nós somos divinos. E depois ele fala dos ensinamentos importantes do Cristo. E ele diz que isto está agora a acontecer nas Nações Unidas, na verdade. Isto é Muller. Ele diz que, mais uma vez Muller, diz que todas as religiões do mundo só querem a mesma coisa. Precisamos de novas leis divinas cósmicas. Bom, e o que é que têm de mal as leis antigas, afinal? Será que há algum problema com os 10 mandamentos? Não, mas eles querem novas leis. E diz que vão ter de controlar o fundamentalismo. E, portanto, mais uma vez, aqueles que são exclusivos, eles têm de ser controlados. E diz que a nova ordem mundial tem de ser baseada nas relações humanas corretas. E é para isso que as Nações Unidas lutam. E ele diz que precisa de uma união tremenda entre todas as religiões. Lembram-se que a loja sagrada dos maçons e as igrejas têm de trabalhar em conjunto, de acordo com a Alice Bailey. E eles querem criar, ou aliás já criaram, uma organização que se chama a Organização das Religiões Unidas. E a ideia é unir as religiões mundiais numa organização global. E agora reparem algo muito interessante. Esta organização, conhecida pelas siglas URO, em 1995 eles começaram a fazer as primeiras reuniões. Os seus princípios fundamentais foram escritos em 1997. E reparem, esta instituição deveria estar criada por altura de junho do ano 2000 e operacional a uma escala mundial. How long have we got to go? Quanto tempo é que nos resta? 2005, o ano da Eucaristia. E esta organização tem de estar operacional à escala global nessa data. E, portanto, todas as pessoas têm de ser um membro desta organização. E agora começa a ser um pouco assustador. E, portanto, diz-nos que temos de cooperar de forma muito próxima com as Nações Unidas. E um bispo anglicano, William Swing, diz realmente nós estamos no limiar de tudo isto. Nós vamos juntar-nos a isso. E agora Robert Miller diz, falando no Parlamento das Religiões Mundiais, ou Parlamento Mundial das Religiões, e isto é surpreendente, não se preocupem se nem todas as religiões se juntarem à Organização das Religiões Unidas. Também muitas nações não se juntaram às Nações Unidas no início.
mas mais tarde vieram a arrepender-se disso e nessa altura fizeram todos os esforços que puderam para juntar-se. Foi também assim com a comunidade europeia e vai ser assim também com as religiões mundiais, porque quem ficar de fora ou ficar um pouco indeciso, sem teto, mais cedo ou mais tarde vai arrepender-se. Bom, onde é que isto nos deixa? Eu acho que nós estamos com problemas. Bom, este senhor aqui é Joseph Reed. Se desligássemos a luz, podíamos vê-lo. Quem será Joseph Reed? Ele é o subsecretário-geral atual das Nações Unidas. E Joseph Reed leu o seu discurso, que foi escrito por Kofi Annan, que é o atual secretário-geral das Nações Unidas. E em que igreja é que ele fez isto? Para a nossa igreja. A que igreja é que ele escreveu isto? A nossa igreja. E portanto aqui está ele na Conferência Geral a ler esse discurso. Eu vou dar-vos um bónus. Veja os movimentos da sua mão que são muito interessantes. I make this appeal because the United Nations is also your organization, our world organization, your United Nations. Delegates, please remember, the United Nations is the only machinery we have for collective cooperation among all nations. It is the only worldwide institution for furthering development. The United Nations is the only universal mechanism for protecting human rights. The United Nations is the only shared framework for strengthening international law. Delegates, the United Nations is not one of the luxuries of international life. The work of the United Nations is of vital importance for the betterment of life on our planet. Isto é um pouco assustador. As Nações Unidas são a vossa organização. Não existe outra organização que está aqui para impor ou para garantir que temos direitos humanos, que são contrários à lei de Deus, e portanto teremos de escolher. Se escolhermos que não, mais cedo ou mais tarde vamos arrepender-nos. É isso que ele disse, não é verdade? Se escolhermos que sim, vamos desonrar a Deus, porque Deus disse, saiam dela, povo meu. Que Deus nos dê sabedoria. Aqui temos uma citação que diz que as religiões ímpias utilizam meditação, visualização, e o Papa e o Dalai Lama dizem que não há nenhum problema com isso. E, portanto, precisamos de uma religião onde todos se possam incorporar. As igrejas e as religiões mundiais deviam indicar unidade em todas as suas facetas. Isto são eles a escrever. E a verdade de que todos os homens são divinos deve estar incluída, e também a verdade de que a evolução governa o crescimento ou o desenvolvimento dos seres humanos. E isto hoje está instituído nas nossas escolas. Será que podemos ser parte disto? Sim ou não? Não podemos. Não podemos. Cada indivíduo é um Deus. É nisso que temos de acreditar. Mas a Bíblia ensina que não existe reencarnação, porque está determinado para o homem que morrerá uma vez para sempre. Até ao julgamento, peço desculpa. Pensem na lógica de tudo isto. Reencarnação, livramos-nos do nosso karma e, portanto, tornamos-nos cada vez melhor, cada vez melhores. E, portanto, o planeta deveria estar a melhorar à medida que o tempo passa, não é verdade? Portanto, todas as pessoas na Índia deviam ser perfeitas por esta altura. Mas, na verdade, está a ficar cada vez pior. E, portanto, a reencarnação é uma forma patética de fazer as coisas melhor e cada vez melhor. Cada homem que pense um pouco vai ver que isto é ilógico, é absurdo e é estúpido. Precisamos de novos estándares, novas atitudes, novas organizações. Alice A. Bailey escreve que a Igreja hoje é o túmulo de Cristo e diz que a pedra da teologia foi colocada na porta do sepulcro. E, portanto, Jesus não tem qualquer papel nestas novas Nações Unidas, ou nestas Nações Unidas. Ela diz que o dia vai nascer em que não haverão nem cristãos, nem ateus, ou nem ímpios, nem judeus, nem gentios. E uma religião deste tipo mundial não é um sonho vão, mas está a ser formada hoje. A nossa religião já não é aceitável à face deste planeta. Uma nova Igreja de Deus, onde há amor, unidade e um Cristo ressuscitado, vão demonstrar a vida perfeita. E, portanto, tornamos-nos Deus.
Vejam o que diz Robert Mueller. A minha nação, quer esteja certa ou errada, a minha religião, quer esteja certa, quer esteja errada, têm de ser abandonadas para sempre nesta era planetária. O que é que isto faz ao evangelismo? Desaparece. Eu já não posso fazer evangelismo. Pela lei, se eu faço aquilo que estou a fazer agora aqui, muito em breve, eu serei preso. Certo ou errado? Porque eu não posso dizer a uma pessoa, Jesus é o único caminho. As pessoas perguntam-me, mas porquê é que você fica longe da sua família, longe da sua casa? Porque eu acho que nós só temos um tempo muito curto para fazer isto, para dizer isto. Porque se fizer isso daqui a algum tempo, aí é que não vou mesmo ver a minha família e vou para a prisão. E diz-nos o Espírito de Profecia que vamos ter de viver ou de suportar as situações mais difíceis. Vamos ter de fazer em situações muito mais difíceis aquilo que não fazemos hoje. E aqui podemos ver porquê. E as Nações Unidas são uma parte disto. E é por isso que esta reunião, onde todas as religiões se encontraram, teve lugar nas Nações Unidas. Já falámos sobre isto. Eles criam uma iniciativa ecuménica gigante. E o papado é quem é autorizado como o líder deste conjunto de religiões. O Dalai Lama disse, antes da morte do Papa, na celebração dos 50 anos, eu mal posso esperar pelo dia quando o Papa em Roma falar nas Nações Unidas em nome de todas as religiões do mundo. E, portanto, as Nações Unidas são a personalização ou a representação do governo de Lúcifer. E o meu presidente, Abel Mbeki, no seu discurso anual ao país este ano, disse que as novas Nações Unidas, que estão agora a ser totalmente reorganizadas, são as que vão servir para a nova ordem mundial. E, portanto, Deus nos ajude, porque estamos a viver nos últimos segundos deste mundo. E não haverá muito mais tempo disponível para pregarmos o Evangelho. E é por isso que eu faço um apelo aos jovens e aos que não são jovens que estão aqui para fazerem aquilo que nós temos negligenciado de fazer nos últimos anos. Há pessoas muito bonitas no mundo, por aí. Há pessoas católicas que são extremamente sinceras e maravilhosas. Há pessoas maravilhosas em todas as religiões que são muito sinceras, mas elas estão sinceramente enganadas e têm de ser sinceramente desenganadas. Não é muito difícil provar que isto é do diabo. Não temos de ser grandes especialistas. Vão à internet e a informação está por todo lado. Ponham as palavras Nações Unidas ou culto e vejam quantos milhares de páginas vocês apanham. Será que as pedras deveriam estar a gritar, a falar por nós e nós calados? Será que é preciso haverem perseguições antes de nós começarmos a falar? Será que temos de esperar pelas circunstâncias mais difíceis para começarmos a falar? Reparem, Joseph Smith falou na minha instituição e recebeu uma ovação, toda a gente de pé a bater palmas. Por que será? Porque o povo está a morrer por falta de conhecimento. Não é porque o meu povo seja mau ou esteja satânico, é apenas conhecimento. E, portanto, se vocês tiverem o conhecimento, partilhem. Advertir acerca de uma coisa. Tiram muitas coisas ao longo destas sessões. E podem ir e dizer-lo por todo lado, gritar-lo por todo lado. E podem fazer cair sobre vós um tempo de perseguição antes de ser necessário. Sejam discretos. Sejam astutos como é a serpente, gentis como as pombas e trabalhem com as mentes dos que estão à vossa volta. Partilhem a informação, deem a alguém e digam o que é que você acha disto? Eu gostava de ter a sua opinião sobre este assunto, eu estou a recolher opiniões de várias pessoas. Eles assim não se sentem ofendidos, eles sentem-se queridos e a informação será partilhada. E assim no vosso coração. Todos sirianos ou que são satânicos, e a razão para fazermos isto é podermos mostrar o estado do mundo em que nós vivemos e chamar as pessoas, o rebanho de Deus, para fora do mundo. Eu vi uma das cabeças e ela estava ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada e todo o mundo se maravilhou com a besta. E agora temos esse líder único mundial, de que Robert Mueller falou. E por isso, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham. Quanto a mim, e eu espero também as vossas casas, nós vamos servir o Senhor. Foi fantástico estar convosco e eu agradeço a vossa atitude.
Há uma coisa que eu me lembro sobre os portugueses. É a forma como eles se relacionam uns com os outros e a sua cortesia. O mundo pode aprender muito com os portugueses. Que Deus vos abençoe.